importante a pessoa que fica machucada dizer que tá machucada, né? E eu vejo isso no meu relacionamento. Às vezes eu falo alguma coisa pro Israel, Israel fala assim, pô, bicho, falou isso aí, cara, me machucou. E ele, pô, não, mas eu falo isso pra ele também. Eu falo, pô, bicho, falou isso aí, você foi mal pai, cara, você falou aí, eu fiquei me sentindo dessa forma, né? Pô, isso não era a minha intenção, né? Porque às vezes não é mesmo a intenção da pessoa. Uhum. E aí quando ela fala, depois ela machucou outra pessoa. É, tipo, você não tem a real intenção. Mas só o fato de você estar naquela fúria, o sangue fervendo, você quer atingir a pessoa com alguma coisa. Antes de falar com a sua hora, quer pegar um objeto e dar a cara da pessoa. Entendeu? É melhor você né? Depois eu cheguei em casa e falei, caraca, eu falei tipo, meu Deus do céu. Ainda bem que ele deu, viu, graças. O que tu falou, velho? Você entrou no meu vídeo e me escutou. Que ela queria te bater. Não, encerra o assunto, senão vai gerar outra discussão. Ah, nem liguei, moço. Tá vendo? É desse jeito. Acho que é por isso que é interessante a pessoa falar o que ela tá sentindo. É importante saber o que você tá sentindo. Se você não falar o que você tá sentindo, às vezes você é tipo mais assim, atenção. Porque o que o Israel falou, você não sabia que você machucou ele. Você falou, vou falar. Foi, eu falei, pô, bicho, você se deixou machucar. Ô, você magoou esse negócio, tô pensando nisso até agora. Eu disse, pô, foi mal, né? Era a minha intenção. Ele falou, vamos fazer as pazes. Aí, outros 500, né? Mas é isso aí, cara. É isso aí, galera. Esse é quem você é, entendeu? Entendeu? Esse é quem você é. Tipo assim, você recebeu uma unção de Elias, você não precisa ser Elias. Você tem que ser você. Cara, eu vi o... tem que ser você é. Já pensou Eliseu querendo ser Elias? Ele queria ser Elias. Não, assim... Queria uma unção dobrada. Ele teve dobro, cara. Se fosse assim, tinha que ser. Ele queria ser mais. Mas na verdade não é que ele queria ser mais, ele queria ter aquilo que ele tinha e mais ainda. Eu não quis ser. Estou dobro. E até Jesus mesmo falou, cara, que a gente vai fazer obras e obras maiores que a dele. Que as que ele fez, né? Não adianta, tipo, uma coisa que eu vejo muito é assim. Uma coisa pra mim que é clara. Que é exemplo, tipo assim, de imagem. A pessoa quer ser, por exemplo, ministro de louvor, exemplo. Ou um pregador. Porque aquilo dá imagem pra ela. Porque aquilo ela vai ficar na frente e tal, não sei o quê. E tudo. O fato dela ter um certo tipo de personalidade e agir de um certo modo faz com que ela esteja na frente, que ela seja vista e tal. E às vezes a pessoa que tem um outro tipo de personalidade, que tem uma personalidade mais mansa, por exemplo, mais calma, ou não, ou seja outra coisa, que ela vai estar aqui mais atrás. Às vezes ela não vai estar lá na frente falando porque ela não é de falar, o negócio dela é outra coisa. E aí às vezes pelo fato dela não estar lá na frente falando, às vezes, poxa, eu não sou igual ao fulano. Eu não tenho, se sente menor, se sente diminuído. E para ser igual ao fulano, igual ao ministro de adoração, ela quer ter a mesma personalidade, ter o mesmo jeito, quer falar do mesmo jeito que a pessoa fala, quer se comportar do mesmo jeito que a pessoa se comporta. E não é aquilo. Não é isso que Deus tem para ela. E ela pode até tentar falar igualzinho o André Valadão. Mas isso não vai fazer dela o André Valadão, porque esse não é o ministério dela. Ela não é o André Valadão, e não vai ser. E aquilo que era para ela fazer, não vai ser feito, entendeu? Aquilo que era para a pessoa fazer, que ela foi chamada para fazer, ela não faz. Porque ela passa a vida querendo ser o líder, querendo ser o pastor, querendo ser o obreiro da frente. Mas é a questão da identidade, né, velho? O que é pra ela fazer e quer fazer uma função do outro. Exatamente, ela rejeita o chamado dela, aquilo que Deus tem com ela, pra querer ser outra pessoa. Querer
executar o chamado de outra pessoa. Isso acontece muito na igreja, né? Muita gente quer ir para o ministério de louvor, até mesmo pastores, são considerados pastores, não tem função nenhuma de pastor. Mas existe também um incentivo em relação a isso. Para você ser o líder, você tá na frente, você ser o cara do louvor. Se você não é o do louvor, você tem que ser o pastor. Se você não é o pastor, você tem que ser não sei o quê. Existe exatamente, esse empurrar para você se tornar uma pessoa visível. Como se a pessoa que está lá no encontro lá, lavando o banheiro, fosse menor do que a que está na frente pregando. O que não é verdade. Mas se não tivesse aquela pessoa dos bastidores, não ia ter aquela pessoa da frente. Exatamente. E se a pessoa que é chamada para estar fazendo o bastidor, ela não faz o bastidor, aquilo que Deus queria fazer no local não acontece. Pode vir o cara mais ungido da terra. Se o evento não estiver pronto, que foi o que a gente teve a experiência no caso do evento da Ediclar. Se o evento não estivesse pronto no dia, ele ia vir, ia chegar aqui no Eterano, ele ia voltar para casa. Porque não tinha o bastidor, não tinha quem tinha preparado tudo para ele chegar, para o que Deus queria fazer. Então, eu acho importante isso também, a gente entender que o nosso chamado, ele tem... Cara, ele foi gerado em Deus. Em primeiro lugar, ele foi gerado em Deus. Milhares de pessoas estão esperando o seu chamado. Isso foi gerado em oração. Pessoas oraram para que Deus criasse a gente, para que a gente chegasse aqui e cumprisse esse chamado. Que você é uma pessoa que está faltando, cara. Está faltando você. Está me faltando. Se eu não for para o lugar que eu tenho que ir fazer o que eu tenho que fazer, cara, vai estar me faltando. Independente de eu ser a pessoa que vai lá limpar o chão. Se eu não for lá na Índia lá limpar o chão vai ficar sujo. Não, ninguém vai mais ir na igreja porque o chão está sujo. Entendeu? Eu acho que nós, cada um de nós, somos pessoas que fomos geradas e fomos enviados para a Terra com essa função. E se a gente cada um tem um papel específico. Exatamente. Eu vi um ministro falando sobre isso, ele falando assim, sobre essa questão assim de que às vezes a gente quer muito estar à frente, estar lá em cima do púlpito, ser a pessoa do topo, mas se você parar para analisar, a ferramenta mais importante do corpo, ela não está exposta para fora, ela está escondida onde ninguém vê, está aqui dentro. Ninguém está vendo as ferramentas importantes do nosso cérebro, do nosso coração. Mas isso é bíblico. Várias funções que estão dentro do nosso corpo. Ninguém vê. Muitas vezes a gente nem dá valor para isso. Porque a gente não está vendo. Aí a gente tenta sempre ser a pessoa do lado de fora, a pessoa que está exposta a tudo, a estar diante de todos, estar na frente. Mas sendo que a base de tudo é aquilo que está lá dentro, está escondido. A base da igreja, cara, não é as pessoas que estão ministrando, é as pessoas que estão lá em cima. Cara, é as pessoas que estão lá na caverna. A base da igreja na China, as que estão lá embaixo. Exatamente. A base de uma casa todinha, de um prédio, a parte mais importante não é aquela parte que está lá em cima, é aquela parte lá embaixo. É a base que está escondida dentro do chão e ninguém vê. Se tirar aquela parte lá, ninguém vai ver aquela parte lá em cima. Quando eu ouvi esse cara falando sobre isso, eu falei, isso é muito interessante. Isso é algo que é real mesmo. É porque igual Elias, né? Elias, quando estava batendo de frente contra Jezabel, aí Jezabel se levantou e falou assim, rapaz, quem é você? A primeira coisa que ele fez, ele estava sozinho, fugiu. Aí ele ficou escondido, fugindo de Deus, fugindo de tudo. Aí Deus pegou e falou assim, volta e tem mais 7.000. Se esses 7.000 não tivesse se posicionado
naquele momento, onde, quando Deus pegou e falou, vai, porque tem uma pessoa precisando de vocês. Imagine, cara, os 7.000 escondidos, se eles não se posicionassem de acordo com o que Deus tinha falado naquela hora, naquele momento, naquela época, Elias estava frito. Entendeu? Elias tinha perdido mesmo. Como é que ele ia tomar o trono de volta? Jezabel pegou lá o reino de Israel. Já era. É realmente aquela questão da identidade. Tipo assim, você saber quem você é, qual é o seu papel específico no reino. Senão, anda na terra por andar. A gente estava falando, né? Ah, não era ela, não, era a Mariana que estava falando sobre a ferramenta, né? Saber qual é a ferramenta que você é. Pois é, mas eu acho que o primeiro passo para isso é você começar a ser quem você é, quem Deus te criou. O jeito que você foi criado para ser, é o jeito que você tem que ser. Se você conseguir caminhar na sua identidade, você já está caminhando dentro do seu propósito. Porque não adianta você passar a vida toda tentando se preparar ou discernir um chamado, se você... Quando você chegar no teu chamado, cara, você não vai estar preparado para ele, porque você gerou uma imagem a vida toda e nunca tentou se aprofundar naquilo que Deus criou. Tem isso. É você dentro do seu chamado e fala, ixi, como é que faz isso? Como é que faz isso? Exatamente, porque você não é aquilo que Deus te criou. E eu não estou falando de chamar de ministério, eu estou falando, quando eu falo o que Deus te criou para ser, eu falo da personalidade que Deus criou para você ser. Se você não tiver a personalidade, o jeito, o caráter que Deus criou para você ser, você não vai fazer chamado nenhum. Não adianta você saber qual é a ferramenta, você não vai saber fazer. Porque você ainda está tentando ser igual ao fulano de tal, você ainda está tentando ser uma pessoa que você não é. E se esvazia todo o ministério de Deus, né? Esvazia tudo que Deus tem na terra. Um bocado de gente tentando ser igual às outras. Esvazia tudo que Deus tem na terra para fazer. Porque eu fico pensando assim, uma vez eu ouvi de Deus isso, que a nossa vida para a terra, ele falou isso em relação a mim, que ela foi gerada em oração. Então outras pessoas oraram, e até o dia que a gente foi na mãe da Elza, isso ficou bem claro, né? A gente orando por ela. Aquele dia foi que orações de pessoas, no caso da oração dela, né? E de outras pessoas também. Resposta das orações. Resposta das orações. E Deus já tinha falado isso pra mim alguns anos atrás, antes daquele dia. Ela ali era uma pessoa, né? Mas de várias pessoas que eu era uma resposta de oração de pessoas que há muito tempo vinham clamando algo pro Senhor. E o Senhor me coloca na terra para eu ser resposta da oração dessas pessoas. Aí imagina se eu passo a vida toda tentando ser igual ao Rony. Eu nunca vou chegar a ser a resposta que a pessoa estava esperando. Entendeu? Exatamente. Às vezes aquela senhora orou muitos anos para que Deus levantasse pessoas que orassem por cura, por exemplo. Um exemplo, que a gente não sabe o que era. E aí um dia, lá no hospital, a gente vai lá e ora por ela, para que ela seja curada. Aí ela pensa, eu recebi a resposta da minha oração. Exatamente. É igual aquilo que aconteceu com a Ademar lá no Mesquita. Entendeu? O que quer dizer com a Mesquita? Não só a Ademar, né, mas várias pessoas que Deus enviou lá. Exatamente. Para lá pro Jardim ABC. Uma senhora, a gente estava na reunião dos pastores lá, uma senhora chegou e falou que há 25 anos atrás ela orava para que Deus mandasse pessoas para transformar a cidade, para o que está acontecendo hoje lá acontecer. O dia que a gente estava lá, a gente reunido lá, ela falou assim que aquilo que está acontecendo hoje é resposta de oração que ela fez há 25 anos atrás. Ou seja, as pessoas que Deus enviou hoje, as pessoas que Deus está enviando hoje, é resposta de oração deles lá, né?
há 25 anos atrás. Ele deve ter uns 80, 75 anos, 80 anos. Por isso que é um erro tão grande a gente tentar ser alguma coisa que a gente não é. A gente tentar ter um jeito, uma personalidade, um caráter que não é o nosso, que a gente não tem, que a gente não é assim. Ele nasceu desse jeito. E não nasceu de propósito, não é que Jesus foi melhor que o outro. É que a gente não nasceu assim de propósito mesmo, porque o nosso chamado era diferente, era para fazer outra coisa. Rapaz, isso aí é profundo, velho. Pior que é verdade. Esse é a resposta da oração de outra pessoa, viu? Deixe-se ser resposta. Você já é a resposta. Porque quantos anos que os profetas do Antigo Testamento esperou e nem viram que era a resposta da oração dele, a de Jesus Cristo, né? E até hoje, às vezes, a gente espera a resposta de outra oração, né? Que é a segunda vida dele. Mas aí é uma questão que uma vez eu questionava isso muito com Deus. Eu falava muito com Deus sobre Abraão. Eu falava, Deus, você chegou em Abraão, tirou ele fora da tenda, olha as estrelas, olha as areias do mar e tal, você vai ter uma multidão de filhos assim. E eu me pergunto, eu ficava, mas Deus, isso é propaganda enganosa. Eu falava de jeito pra ele, isso é propaganda enganosa. Ele teve só um filho e você prometeu milhares, milhões, por causa das estrelas. Mas só que ele morreu e teve só um filho. Isso é propaganda enganosa. Aí um dia eu tava aqui nessa sala, ele pegou e falou assim, começou a me falar de Abraão. E ele falou assim, você pensa que a vida acaba na morte? Não, continua. Tipo assim, mesmo Abraão não estando no corpo, não tá dentro do corpo dele, o espírito dele não tá dentro do corpo dele, ele voltou para casa dele, que é lá no céu, mas ele continuou vendo os milhões de filhos. Depois eu acho que é lá em Hebreus que fala, no livro de Hebreus, que nós somos os filhos de Abraão, que Abraão é o nosso pai de fé. E eu, caraca, velho, é verdade. Exatamente. Tipo assim, apesar de ele te prometeu algo aqui, você morreu e não aconteceu. Pra gente, a pessoa morreu e não aconteceu. Mas só que a pessoa tá voltando pra Deus. Tipo assim, o espírito dela, o corpo dela morreu, mas a pessoa o espírito dela tá voltando pra Deus, mas vai continuar. E ele vai cumprir aquilo que ele prometeu pra ela. E nós somos, né? Exatamente. Exatamente. Cara, o dia que ele me falou isso, eu falei, cara... Eu vi uma palavra sobre isso falando de Jesus, que nós éramos a herança de Cristo, tipo assim, como se nós fôssemos a herança de Cristo. Que ele pagou um preço, nós éramos a coroa de Cristo. Que ele pagou um preço pra ter a gente. Só que aí ele veio, morreu, ressuscitou, foi embora e colheu só aquela galerinha, né? Mas só que era os 120 lá, sei lá quando é que é, que não seguiu ele. Mas ele está colhendo fruto até hoje. Exatamente. Até hoje Jesus está colhendo o fruto daquilo que ele fez. E ele vai colher esse fruto eternamente. Exatamente. Até tem uma música lá do pessoal diante do trono que fala assim, que ele viu o fruto do próprio trabalho. Isso. Imagina, se ele não tivesse visto esse fruto, tipo assim, se ele não acreditasse nisso, jamais, tipo assim, e sem consciência vai se entregar na cruz. Nunca. Aí já virou também outro papo de crente. Mas é isso aí, cara. É isso aí, pessoal. Bora? Isso aí, vamos. Tô falando, lembrei de um negócio que ele falou comigo essa semana. Foi assim, que quando você não discerne o que ele te fala, quando você não entende o que ele te fala, o que ele te entrega, você rejeita aquilo. Tipo assim, questão da autoimagem. Quando a gente não entende de quem nós somos, de
qual é a nossa ferramenta. A gente rejeita essa ferramenta, esse nosso eu. Rejeita aquilo que ele entregou, rejeita de quem você é. Começa sempre usando a sua imagem de novo, né? Fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Não muda, né? Você, Gil. É desse jeito. É o quê? Tá só aprendendo. Tá surpreendendo, não, Jesus? Mas vá não, pessoal, tá certo, toma um cafezinho aí. Vamos, já Eu vou embora, bicho. Não, peraí, pessoal. De novo, mais uma vez. Agora encerrando mesmo. Hoje tá gravando aí? Oxe, você tá gravando, falando? TV na Web se encerra por aqui. Nós já estamos na hora, né? Tribos na web. Isso, Pra Tribos quem na não Web. sabe, são meia-noite e 35. Meia-noite e 35 nós estamos embora. Alguns vão trabalhar amanhã. Mas Aí. Tribos na Web se encerra por aqui. Tchau. Tchau, até mais. Falou. Fique na paz. Bye bye.